E aí, torcedor, espero que esteja tudo bem com você. Trago mais um vídeo top aqui da ESPN, falando um pouquinho de como está sendo a preparação do Flamengo nesses dias de data FIFA, né? Principalmente visando a estreia no Brasileiro. Felipe Luiz, um técnico, está sendo, né, se mostrando um técnico muito inteligente no controle de carga. Então, eu acredito aí que o Flamengo ele vem muito forte esse ano aí pro Campeonato Brasileiro. Considerando principalmente que o Flamengo já ganhou a Copa do Brasil, acho que vem muito forte aí, tentando ganhar o Brasileiro e a Libertadores, além do Super Mundial, é claro. Tá bom? Os créditos vão pra ESPN Brasil e agora vamos pro vídeo. O Flamengo está treinando no Ninho do Urubu, treinamento hoje pela manhã, e os próximos 3 dias serão de folga para o elenco, um descanso aí nessa data FIFA, descansar com a família também. Ontem teve uma atividade, a gente acompanhou pela manhã, e o Bruno Henrique não foi a campo, está se recuperando ainda, até o dia 29 a previsão que esteja totalmente disponível para o Felipe Luiz para enfrentar o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro, 21 horas no Maracanã, sábado. Bruno Henrique ontem que foi homenageado, 100 gols pelo Flamengo, até se emocionou em determinado momento, enfim, ganhou uma medalha, uma placa e falou um pouquinho sobre a fase atual do Flamengo. Sem oba-oba, daqui para fora, sem essa de oba-oba, o Flamengo invencível, etc. Não quer esse papo não, então a gente acompanha um pouquinho agora do BH 27, a camisa 27, 15 títulos pelo Flamengo. Bruno Henrique falou ontem com a gente. Muitos se falam que o Flamengo hoje é um time imparável, imbatível. Claro que tem outras equipes também que está no começo do ano mostrando muita qualidade. O próprio Internacional também é o nosso adversário no próximo jogo. E tem outras equipes também muito qualificada que pode também trazer dificuldade para a gente no campeonato. Eu vejo que a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz, trabalhando, foco jogo a jogo, competição, e esquecer esse oba-oba que estão falando, né, do Flamengo. Todo mundo fala que o Flamengo é grande, né? Mas isso é lá para fora, aqui dentro, todo mundo trabalhando junto, focado para poder conquistar os objetivos. Tá, então, Bruno Henrique falando bastante ontem, aí falou, o Flamengo é grande, aí a gente lembrou muitas páginas de Instagram, lembra quando ele sempre falava isso, aquelas pérolas do Bruno Henrique, o pessoal até deu uma risada ali na sala de imprensa, mas estava consciente o Bruno Henrique ontem, e 34 anos, planeja um futuro aí no rubro-negro, e também quem pensa em futuro no Flamengo, a torcida está ansiosa, a questão do Jorginho, tá um Jorginho Rio, né? Jorginho está no Rio de Janeiro, desembarcou ontem, está por aqui, enfim, está na Zona Sul hospedado com a mulher europeia, está mostrando o Rio de Janeiro para ela, pode ser que apareça algum dia assim no Ninho do Urubu, ter aquele tete-a-tete com o Boto e também com o Felipe Luiz, conhecer a estrutura, mas tem pormenores a desenrolar ainda, questões financeiras, principalmente também questão com o Arsenal, tem bônus a receber. O Flamengo sabe que tem que ter paciência, esticar a corda. Esses europeus, jogadores europeus, né, embora ele tenha cidadania italiana, é brasileiro, enfim, também o Jorginho não é um brasileiro como o Felipe Luiz, puramente como o Felipe Luiz e o Rafinha, uma mudança de vida, então tem que ter calma, tem que ter muita calma com esses jogadores. O Flamengo está levando como dá, e aí tem um desenrole ali com o Arsenal e com o próprio Jorginho em questão do Mundial. A gente pode até se estender mais nesse assunto, mas daqui a pouquinho, se vocês quiserem. Mari, Bruno. Perfeito, Pedro. A gente vai conversando sobre o Flamengo. O que foi? Não, a gente estava discutindo do Jorginho se seria titular ou não. Ah, tá. E eu falei que, cara, tirar o lugar do Eric é difícil. Vamos com calma. Vou tirar o Eric do... Tirar o De La Cruz também. Jorginho... Gerson não vamos nem cogitar. Não, o Gerson nem entra na conversa. O Jorginho pelo Arsenal na temporada, com 24 jogos, 14 como titular, pouco mais de um tempo, né? Por jogo, com um gol e 53% de presença, né, nas partidas. A mulher dele é ex-cantora do The Voice. Participou do The Voice. Eu li isso hoje. Eu tava stalkeando ela pra entender. Porque ele tava apresentando o Rio pra ela, né? Eu falei, gente, mas ela é da Inglaterra.
Mas não é esse o ponto da conversa. Então, e aí ele não chegaria como titular, é isso? Mas vocês gostam dessa possível contratação? Gosto porque é um estilo de jogador que o Flamengo não tem no elenco. Assim, ele é completamente diferente pra mim, né? Na minha opinião, ele é diferente do Pulgar e ele também é diferente do De La Cruz. Concordo. Então, E é diferente do Gerson. E é diferente do Gerson. Então é uma característica de jogador que o Felipe Luiz pode aproveitar em determinado momento do jogo e em determinados jogos. É diferente do Arrascaeta? É diferente, completamente. Porque o Jorginho é mais controlador de posse. Ele é um cara que vai dar aquela dinâmica no meio campo quando tiver a posse de bola, vai rodar o jogo. Por exemplo, ele não vai desconstruir, não vai tomar a bola que nem o Pulgar faz. O Pulgar é o cara de pegada no meio campo, o Jorginho longe disso. E também não vai ser o motorzinho que o De La Cruz é, que é o cara que corre o tempo todo, que corre basicamente o campo todo. O Jorginho vai ser aquele cara mais cadenciado. Quando precisar controlar, ter um pouco mais de cadência, esse é o Jorginho. Então, pra mim, é uma característica completamente diferente do que o Flamengo tem. O Jorginho é aquele cara que, se ele for titular na temporada inteira, é o cara que vai ser o líder em toques na bola do campeonato, porque é justamente quem dita o ritmo. Saída de bola é muito qualificada, não é tanto volante de pegada. Mas, assim, até olhando o trabalho do Felipe Luiz, do Flamengo, que varia, de repente, da partida. Em momentos que sobe mais a marcação, de repente é um time mais cadenciado. E de um Flamengo que vai brigar por todos os títulos na temporada, então, além de ser mais uma opção para o meio de campo, eu tô muito com o que o Jailson colocou. É um cara que dá uma característica diferente. Então, dependendo do jogo, o Flamengo é um jogo que o Flamengo vai querer ter mais a posse, controlar, ter mais saída de... é jogo pro Jorginho. Então, assim, acho que nem é questão tanto dele ser titular ou não, mas acho que ele enriquece o elenco do Flamengo tanto com mais opções e quanto estilo de jogo. E, assim, é um time que vai ter muito jogo na temporada. E tem muito jogador convocado. Então, assim, a gente pode falar da profundidade do elenco, mas chega a data FIFA, o Flamengo está bastante desfalcado. O Jorginho, nesse contexto, contribui demais. Ô Bruno, e não sei também, eu tenho percebido que o fato de ter esse novo, né, Super Mundial... Tem alguns movimentos também que são pensados em marketing, né? Internacionalização da marca, que vai além também só da montagem do elenco para poder ganhar a competição. Eu acho que algumas equipes, eu acho que o Flamengo está indo muito bem em ações. A gente tem visto campanhas de tipos de camisas diferentes, lançamento de coleções, de entender que é um momento de ter algumas carinhas ali que podem levar a marca do Flamengo para além da taça ou não, né? Aquela que vai sair na postagem do jogo. Isso. Né? E o Flamengo tem essas figuras internacionais. E para o próprio jogador isso é atraente também. Claro. Porque o jogador... Mais uma competição, Ele quer participar da festa também, não quer, Jailson? Quer participar, e só pegando no ponto do elenco, novamente, vale a gente lembrar que era o Alan como opção e o Everton Araújo, moleque. Então, o Jorginho... E a gente também falava no início do ano do Jorginho poder chegar, né, de forma antecipada, porque o Pulgar não ia renovar o contrato. É verdade. Então, o Flamengo já estava meio que se antecipando à opção de primeiro volante. Então, com o Pulgar permanecendo, para o Flamengo é melhor ainda. Que aí você tem um cara que vai enriquecer ainda mais o elenco, que é o Jorginho fazendo essa função e chegando na frente, assim, por exemplo, do Alan. Ele vira, para mim, a primeira opção. O Alan fica como a quarta opção e o Everton Araújo como o garoto ali da base a ser trabalhado. O Alan até melhorou, né? Melhorou. Ô Pedro, em relação à renovação do Gerson, teve alguma novidade? Bruno, fica naquela questão... Primeiro, um abraço aí também para o Dom, aqui para o Jailson. Fica naquela questão de querendo mais valorização, né? Tem um empresário e pai do atleta, também já é bem conhecido, que ele, enfim... às vezes reclama bastante em relação a isso. O Flamengo tenta tratar internamente, um lado reclama do outro, assim, em off, nas entrelinhas também ali, às vezes, enfim. O Flamengo fez uma proposta que considera bem satisfatória até o fim de 2030, com grande aumento salarial para o Gerson, considera que é bem satisfatório para ele ser um dos mais bem pagos do elenco, se não for o mais bem pago do elenco rubro-negro. E, ao que consta, o lado do Gerson quer um pouquinho mais, que ainda quer um pouquinho mais, quer que ele seja ainda mais valorizado. Argumenta que quando ele saiu do futebol francês para voltar ao Rio de Janeiro, ele deixou de ganhar muito dinheiro, né? Perder acho que seria muito forte, então deixou de ganhar muito dinheiro. Então o Flamengo está tentando observar essa situação aí, mas é difícil que suba muito mais do que já subiu, porque considera
que fez uma ótima oferta de renovação para o Gerson, para ele continuar. É um jogador ali que está com seus 27, vai para 28 anos, daqui a pouco chega nos 30, já teve passagens pelo futebol europeu, é um líder técnico muito identificado com o Flamengo, tem uma vida aqui totalmente estabilizada e embora seja titular agora, valorizado na seleção brasileira também, né? O Flamengo considera que fez uma ótima oferta para ele permanecer, então acho que está naquela fase de cabo de guerra, cada um puxa para um lado, puxa para um lado. Vamos ver se não vai arrebentar, mas acredito que no fim chega a um consenso. Boa, Pedro. Obrigado, viu? E eu queria que o Pedro amanhã participasse do nosso touch, que a gente ainda não conversou, mas eu já queria sugerir fazer a nossa reunião de pauta aqui. E se alguém fizer antes da gente sabe que a ideia surgiu daqui. Um assunto no Flamengo essa semana foi a entrevista do Boto falando que o Flamengo é melhor que 70% dos times da Premier League. Eu sei o que você vai fazer. A gente tem essa responsabilidade com o Fã de Esportes, porque temos os maiores conhecedores aqui. O Jailson, o Donk, a Mariana Pereira, o Mário Marra. Então a gente coloca os 20 times e vê quem é melhor ou não que o Flamengo. 70%, então o Flamengo tem que ficar abaixo só de 6. Do Big Six. Fechou? Ai, vamos fazer, Mari? O Pedro vai... Se o Pedro Henrique Torres participar, eu participo. Claro que ele vai participar. Vai, Pedro? Participo observando atentamente. Ele é o setorista, eu vou chamar quem? A Lili para participar? Do Corinthians? Vai participar sim. Observa atentamente. Tem que ser ele e o João Castelo Branco. Já começa a estudar os 20 times da Premier League que vamos começar por você os votos. Ele e João Castelo Branco. Participo observando? Tá certo. Pô, Pedro, aí tu me quebrou. Ai, cara. Tá a vingança. Tá difícil essa semana, hein? Tudo bem. É o Flamengo e Everton parte 2, né? Amanhã, Pedro. Estuda, hein? Ai, meu Deus do céu. Tá bom. E aí, todas as informações do Flamengo nessa preparação ali pré-Brasileirão, pré-Copa do Brasil e pré-Libertadores. Também as últimas notícias do Jorginho e do Gerson. Mais um vídeo top pra você, torcedor, né, com todas as informações do Flamengo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve pra acompanhar todas as informações que saem no Mengão aí na mídia. E é isso. Vem comigo que ainda tem muito mais por vir. Falou, torcedor!